Boa noite. Eu me chamo Kleber. Moro no Rio de Janeiro e tenho atualmente hoje 41 anos. Sou casado e tenho 3 filhos. Quero não externar aqui que até esse fato ocorrido comigo, eu era totalmente cético em relação ao sobrenatural e o oculto. Bem, eu pedi ao meu amigo Júlio César para escrever e relatar ao seu canal. Muito bem elogiado por ele, por sinal, e que me incentivou a narrar e posteriormente passá-lo a você, meu amigo Ibson. Agora vamos ao relato. Bem, o relato esse que quebrou todos os paradigmas das minhas convicções. Eu sou católico, não praticante, e quase nunca eu vou à igreja. Muito em parte da minha falta de tempo, pois eu sou caminhoneiro. E por frieza na minha crença, mesmo assim, era o ano de 2012, ou seja, o melhor dizendo, era o ano de 2002. Eu havia retornado de uma viagem do interior de São Paulo, precisamente aqui de Jundiaí. Eu estava na época numa transportadora muito conhecida em todo o território nacional, onde eu prefiro não mencionar o nome, pois ainda tenho conhecidos por lá, e não me sinto à vontade de tornar isso conhecido. O mês era o mês de abril. Noite de céu estrelado e com uma lua deslumbrante no céu. Saí da Via Dutra em Seropédica, peguei a reta de Piranema e, por fim, a famosa Rio Santos. Louco para chegar em casa rápido, conduzi um veículo de 23 metros, mas pela hora não haveria maiores transtornos em estacionar perto de casa. Era quase 1h da madrugada. Havia já 6 dias em que eu estava fora de casa. Já sabia aonde colocar a carreta, no lugar onde não iria atrapalhar o fluxo de carro na via. Cheguei na rua e estacionei. Fiz a papelada de término da jornada. Informei a base do encerramento. Fechei a porta do cavalo e fiz uma última vistoria no veículo. Eu estranhei o silêncio e a ausência de nenhum cachorro à vista. Isso não era comum. Mas eu dei de ombros e não me preocupei muito com esse fato. Estava muito cansado, a rua estava escura, silenciosa e com muitas sombras devido à quantidade das árvores. Era uma rua com belas casas, mas com a hora e excesso de plantas tornava o entorno do ambiente sinistro. Mas eu estava concentrado em chegar em casa para um merecido descanso. Tirei a foto da minha família e dei um beijo. Paralelo a isso, do nada, absolutamente do nada, senti uma sensação invasiva, uma presença estranha fora da minha vista. Na verdade, uma sensação pesada.
havia uma cerca viva de tamanho enorme à minha esquerda. E do outro lado, só havia belas casas. Me concentrei no lado esquerdo, de onde uns passos literalmente me acompanhavam. Sem que eu tivesse a mínima visão do que era, passos pesados e cadenciados, eu sentia que, se não tomasse uma atitude logo, eu iria ter problemas, pois aquilo não era normal. Olhei rapidamente para frente e vi que a cerca viva iria terminar no muro de uma bela casa. Logo depois, à esquerda, eu iria virar logo depois novamente para passar do outro lado. Chegou o muro e tinha pressa em passar logo por aquele lugar. Virei agora à minha esquerda. Belas casas. O terreno ficava nos fundos dela. Um belo campo, grande, com grama sintética e uma bela praça no entorno. Eu estava relativamente seguro à esquerda. Varri com os olhos toda a extensão do campo e da praça e nada havia. Mas meus instintos me diziam que nada estava bem. Não havia visto nada, mas aqueles passos me haviam deixado totalmente inseguro. Faltavam uns 300 metros para chegar na minha casa. E a minha preocupação agora era na minha direita, antes de terminar a extensão do perímetro do campo. Na praça eu vi no meio do campo um vulto negro agachado. Naquela distância era apenas um borrão negro. Fiquei intrigado, pois havia olhado atentamente e aquilo há pouca hora não estava ali. Pensei comigo, mas isso veio de onde? E por onde? E lá estava aquela forma negra agachada, parada, estática. Resolvi parar para olhar com bem atenção. Notei que aquilo tinha a parte de trás mais alta do que a frente. Percebi uma espécie de crina, orelhas pontudas, e o meu coração disparou. Aí me veio o desespero. Os olhos daquilo parecia 2 fachos acesos e amarelo, e que me fitava o tempo todo e me acompanhava. Pensei comigo, seria isso que me acompanhava no outro lado? Mas como chegou aqui tão rápido, e ao qual eu não vi? Apressei meus passos, estômago embrulhado. Olhei e, para o meu desespero, ele não só estava em pé igual a mim, como caminhava lentamente em minha direção. As pernas daquela criatura pareciam estranhamente esquisitas, pareciam quebradas para trás. Pelos negros, muitos negros, mas da parte de cima do que da cintura para baixo. O meu ceticismo nessa hora evaporou. Olha, Ibson, nesse momento, eu então diante de um lobisomem eu estava. Ele pulou a cerca do campo, como se ela não existisse, e já estava na rua asfaltada, me olhando com aqueles olhos destilando ódio. Travei. Pensei comigo. Chegou o meu fim. Mas de repente,
da esquina de onde eu acabava de, há poucas horas, virar, vinham andando 6 rapazes que vinham do Grêmio Esportivo que havia na beira da estrada. Vinham conversando alto e falando a respeito de jogos de futebol de salão. Isso foi o suficiente para aquele monstro olhar para trás e olhar para aquele grupo de rapazes. Os garotos. Os garotos pararam nesse momento. Meus músculos reagiram. Parti em disparada. O bicho olhou para mim imediatamente. Ficou em 4 patas. De uma maneira incrível. Ele corria dando saltos e mais saltos que rapidamente diminuíam a distância entre nós. Comecei a gritar desesperado, tentando chamar a atenção de alguém. Mas era inútil. O portão da minha casa se aproximava. Mas a fera também, fungando no meu pescoço. Aquilo urrava, rosnava, e um fedor horrível tomou conta de mim. As unhas daquilo estavam encostando quase nas minhas costas. Não havia tempo para pegar as chaves, e nem mesmo abrir o portão. De repente, a porta da frente da minha casa se abriu e minha esposa, totalmente assustada, viu toda aquela cena e eu gritei. Gritei para sair da frente e no último e desesperado esforço, eu literalmente me projetei por cima do portão e já caí na porta de entrada. Mas de repente, naquela aflição toda, eu ouço um estrondo ensurdecedor, impacto horrível. Exatamente no instante em que eu consegui pular o portão. A fera não teve a mesma esperteza e bateu pesadamente no forte portão da garagem de ferro puro. O urro de dor, aliado ao som do impacto, me fizeram pedir a minha esposa para fechar a porta. Aquela criatura gemia lá fora e eu não me atrevi a olhar pela portilha para ver lá fora. Gemidos de dor, rosnados baixos. Ela teve coragem e olhou. Não via nada. O bicho estava caído. Pedi para ela sair dali. E até que ouvi um som de escadas se abrindo. Era ao lado da minha casa. Eu escutei um grito. E nos gritos dizia: "Toma, demônio!" E logo em breve, sons de tiro. Era o meu vizinho Nelson, um policial civil aqui do Rio, descarregando a pistola no bicho que estava ali ao chão. E do chão aquela criatura se levantou muito rápido, pulou o muro e se embrenhou num terreno baldio. O Nelson me chamou, com extrema relutância, com o corpo fraco. Expliquei todos os detalhes do acontecido a ele. Ele disse que o barulho do choque do portão havia acordado ele, mas ele já sabia que alguma coisa estava acontecendo. E ainda bem que ele já veio com a arma pronta para o uso. Disse que era melhor não falar nada daquele episódio, para não expor ninguém.
Bem, meu amigo Y, após essa traumática experiência, não gostava de estar falando muito nesse tipo de assunto, porque eu não acreditava. É normal hoje as pessoas falarem sobre essas coisas. E muito se verem as pessoas dizer que não acredita. Mas depois disso, só tive coragem, porque tenho plena confiança em dizer isso que eu passei. E por isso, eu confiei no meu amigo Júlio César, que de uma forma tão delicada, deu uma roupagem própria para efeito da sua narração. Eu te confesso para você e a seus inscritos que já houve outros relatos posteriores de que Nelson não conseguiu finalizar o monstro. E pela manhã vimos que dos tiros a maioria bateu na calçada, logo no primeiro muro. E de uma forma inteligente, a fera correu para o canto e se escondeu dos disparos. Nunca mais fiquei sem tomar os devidos cuidados para não ser mais surpreendido por aquela situação que me traumatiza até hoje. Bem, obrigado pela oportunidade de narrar o que aconteceu comigo. E já agradeço a todos os seus inscritos por ouvir. Essa história aconteceu comigo. E haja vista, muitas pessoas, como eu disse, não acreditam. Mas eu digo a vocês uma coisa. Um certo cidadão como eu, que era totalmente cético a essas coisas, quando se deparou com isso, me causaram traumas até hoje. E quer que eu diga a vocês, já não duvido de mais nada nesse mundo maligno. Obrigado